Fala galera, começando aqui mais um programa Pode Falar. Queria apresentar hoje um amigo que vai estar com a gente aqui, Alberto Flisgo. Tudo bem, meu amigo? E aí galera, beleza, vamos que vamos, pode falar. Pessoal, hoje tô sozinho, sem meu parceiro aqui de bancada, que me ajuda sempre. Mas antes de começar o programa e apresentar nossos patrocinadores, queria dizer para você seguir a gente lá na rede social, né? Instagram, YouTube, TikTok, sempre o mesmo nome, pode falar. Então procura a gente lá, toda semana um conteúdo, uma entrevista diferente que rola. E você pode, tanto, né, no TikTok, no Instagram, acompanhar os cortes, no YouTube o programa inteiro. Então procura a gente lá, acessa, que vai ser muito importante. Falando um pouco agora dos nossos patrocinadores, você que está precisando de dentista, questão de estética, isso está muito em alta, né? Essa questão da nossa saúde bucal, o quanto isso é importante. E a gente tem um parceiro que ajuda a gente nisso, que é o Dr. Paulo Mozart, Mozart Odontologia. Você que está precisando, procura ele lá. Tem condições especiais, tem loja em São Gonçalo, consultório em São Gonçalo, consultório no Alcântara, consultório em Niterói. Então, dentro de todas as possibilidades, está sempre próximo a gente. Você que precisa, pode procurar ele lá, até mesmo no Instagram, @MozartOdontologia. E o próximo aí é o 1001 Utilidades. Você que está precisando de tudo para o celular, para sua casa, tudo quanto é tipo de utilidades. Ali na loja de São Gonçalo, mais de 35 anos no mercado. Meu amigo Richard, pode procurar ele lá, ele tem condições especiais para quem, né, indicação daqui. Muito obrigado, meu amigo Richard, você que está precisando de tudo para o celular, né, da panela, o copo para cervejinha, tudo tem lá. Vai lá, procura. Se quiser procurar no Instagram, a mesma coisa. @1001 Utilidades. E é isso aí, fechou? Fechou. Pessoal, hoje a gente está aqui com nosso amigo Alberto Flisgo, né? Produtor cultural, né? Na cidade de São Gonçalo. Irmão, muito obrigado pela sua presença. Você está aqui com a gente, né? Indicação do Bruno, um grande amigo nosso. E a gente queria conversar um pouco, saber como é que é essa caminhada. A gente sabe que às vezes a caminhada em relação à cultura é bem árdua, bem difícil, né? Porém prazerosa, acredito, né? Então, queria que você falasse um pouquinho, começasse falando um pouquinho da sua história, quem é o Alberto, pra galera conhecer, né? Pode falar? Pode. Aqui pode falar tudo, irmão. É isso, gente. Eu sou Alberto Rodrigues, mas que se tornou agora Alberto Flisgo, né? Por conta do Festival Literário de São Gonçalo, onde eu chego. Alberto Flisgo chegou, o rapaz legal. Da Flisgo, o cara da Flisgo, enfim. E aí pegou. Como nome artístico. Agora é meu nome social, né? RG mesmo, é Alberto Flisgo, né? Bom. E eu sou maranhense, né? Sou de São Luís do Maranhão, cheguei aqui muito cedo. E é interessante como São Gonçalo essa cidade de braços abertos, né, aos imigrantes, né? Então, dentro do Rio de Janeiro são poucas as cidades no qual todos os imigrantes assim chegam para ser recebidos. A gente tem aí a Rocinha, né? Geralmente as comunidades, mas São Gonçalo é um lugar que também tem muito imigrante, né? Principalmente do Nordeste, pela essa facilidade também do trabalho informal. Mas estou aqui já há um tempo, desenvolvo um trabalho de hoje já 7 anos, indo para 7 anos dentro de São Gonçalo de forma efetiva. Sou músico há já um tempinho, já tive uma banda no qual o Bruno já foi, né, baixista, já foi diretor musical. Essa banda era uma banda boa. E é um registro muito interessante, abrindo um parênteses aqui, que eu começo mesmo dentro de São Gonçalo produzir para fora, porque eu produzia para dentro de espaços de igreja, né? Eu sempre tive esse trabalho criativo, né? Aqui mesmo onde está localizado a sede aqui do Pode Falar. Você produzia para dentro de igrejas? Exatamente. E aí eu era aqui de Lagoinha, então assim, Alzira Vargas, Lagoa Seca, Pacheca é minha área, Laranjal, que é meu domínio mesmo, assim, meu berço. E aí o Bruno ele tinha um projeto, eu sempre falo isso, que é muito importante saber das raízes.
aliança musical, dentro de uma comunidade também cristã, aqui em Marambaia. E ele fez uma coisa muito inédita. Ali né? era... Qual era o nome ali? Ali em Marambaia, dessa comunidade? É, comunidade de aliança. Por isso que era, sim, por isso sim, que era sim. a aliança musical, né? Eu acho que eles tinham um sítio ali no... S8, isso aí, isso aí. Da S8. Cheguei. E aí o Bruno fez... Cheguei lá na época que rolava um rock lá. O Bruno fez uma coisa inédita que foi trazer para dentro das igrejas, né, o instrumental, a música instrumental. E grandes nomes da música instrumental brasileira secular passavam por lá, assim como da evangélico também. E foi uma sacada muito boa dele, porque a gente, aqui dentro de São Gonçalo, existia alguns encontros, né, o Clube do Som, Groove do Som. Groove do Som. Enfim, ali no Mauá. E depois deu uma parada. Mas muita gente que era da igreja não podia ir. Baterista, a galera que tocava, que os pastores tinham uns problemas, essas problemáticas, né? E aí quando o Bruno cria isso, caraca, a galera da igreja falou assim, não é isso, vamos passar pra lá. E aí ele começa a trazer a galera que todo mundo ouvia pra você estudar. E só que aquele espaço ali tornou-se pequeno. Porque tava vindo a galera de tudo quanto é lugar, o finado Arthur Maia, enfim, ele trazia um pessoal pesado, difícil, garoto enjoado. E aí ele parou, meu primo enjoado. Ele parou porque não suportava mais ali, enfim. E aí ele falou assim, pô, Alberto, vamos ver que a gente faz um trabalho mais à frente. Aí eu era da área de saúde, comecei a trabalhar em outro local, e aí eu comecei a escrever um projeto. E nesse tempo, o Nado Dias, só para vocês entenderem a minha trajetória, o Nado Dias sempre foi nosso amigo e sempre viu a gente fazendo projetos diferentes dentro das igrejas, até porque eu sempre fui líder jovem, o Bruno também sempre teve essa liderança com a juventude, a gente sempre tentava trazer, não novidade, mas uma atmosfera bacana para essa galera desenvolver dentro da igreja, beleza, aí... O Nado Dias me chamou para fazer um projeto com ele, eu nunca ia. Aí, por conta do Bruno, eu comecei a criar um projeto chamado Acesso Cultural para ajudar na área de comunicação essa galera que tem projetos, que queriam fazer o projeto acontecer em outros espaços. E aí ele ficou um ano engavetado. Quando eu saí desse emprego que eu estava, o Nado Dias me chamando, eu fui lá. Fala lá, o que foi? Alberto, estou com um projeto lá em Trindade, com jovem, eu queria que você fizesse um projeto lá de cultura, tal. Eu falei, cultura? Eu disse, você já faz um trabalho de arte. E aí eu falei, cara, tem um projeto aqui, que eu posso chamar um cara para poder fazer esse projeto com a gente, aí eu não sei como vai estar. Aí eu fui... Quando eu mostrei o projeto para ele, ele falou assim, cara, esse projeto é um projeto para shopping. Eu falei assim, shopping? Ele disse assim, cara, você vai lá no shopping, você não conhece ninguém no shopping, não, você vai e diz que eu te indiquei tal. E nesse meio tempo o Bruno já estava ocupado com algumas coisas que ele estava fazendo, estudando, e a gente não teve essa interação. Só que eu fui pro shopping para fazer o trabalho de um dia, irmão. Eu sou maranhense, né? A gente gosta de festa, né? E aí a gente fez o primeiro evento que era para ser de um dia de 5 dias. Porque nesse meio tempo eu comecei a pesquisar São Gonçalo. Eu era da área da música. Eu vivia só dentro de um contexto social, né? Ou sócio-religioso. Era uma tribo, né? E aí eu não conhecia São Gonçalo, né? Que é um território gigante, cara. E nessa pesquisa que eu fiz... eu comecei a perceber que nós tínhamos aqui potência do audiovisual, da arte cênica, Verdade. de dança, da escrita, né, da literatura, no qual hoje eu faço esse ativismo. A gente também tem da artes visuais, hip hop, ou seja... o berço do hip hop do Rio de Janeiro é São Gonçalo, então, eu acho que tantos grandes nomes estão aí, surge da Batalha do Tanque e tal, de outras movimentações. Eu falei, cara, eu não consigo fazer um evento só de uma linguagem. E aí a gente fez esse evento na semana chamada Semana Acesso Cultural, foi segunda da música, terça da dança, quarta literária, quinta arte cinema, teatro cinema e sexta arte urbana. E daí, cara, eu recebi muita... rolou a semana toda. Mas eu recebi muita rejeição interna, sério? Né, da galera. Porque eu era um cara que tinha acabado de surgir na cena. Embora eu fosse um cara da cena do religioso, ou do meio gospel, né, como a gente chama, cantava soul, tinha banda de soul, fazia grandes eventos, a galera secular não me conhecia, né? Verdade.
E aí eu vi aquela resistência, mas a gente fez, eu tive alguns parceiros que apoiaram a gente. E aí eu comecei a fazer um trabalho fora de São Gonçalo. Aí eu comecei a ir para fora. Nesse meio tempo eu conheço a Paula Dias, né, que é a Paula Tanga. A gente começou a ser convidado pela Secretaria Municipal, Secretaria de Cultura do Estado. Né, e outras secretarias municipais começaram a conhecer o nosso trabalho, pá. E aí eu trabalhei muito de graça, tá? Eu trabalhei muito de graça, porque quando você tá fazendo produção cultural, ainda mais quando você não tem um curso, especialização, e eu tava entrando nesse meio, fazendo pesquisa, eu sou da publicidade, eu tava fazendo faculdade de publicidade, tinha acabado de entrar, e aí eu comecei a pesquisar, e eu falei, não, aonde tiver, eu vou me oferecer, não, tô aí, e às vezes não sabia fazer, né, você sabe fazer? Não, eu tô precisando de alguém pra isso, você sabe fazer? Sei, cara, sei, que isso, como que eu não sei? E aí eu ligava pra alguém que sabia, eu ia no Google, dar uma pesquisada e chegava lá, a gente conseguia desenrolar, né, e a gente conseguia fazer, e daí por diante a gente começou a fazer dentro do shopping. Quando eu fiz dentro do shopping, a primeira vez, uma das resistências dos artistas da cidade também era que eu tava fazendo cultura para burguês. Ah, você tá fazendo cultura para burguês. Eu falei, por que cultura para burguês? Ah, só quem vai no shopping é gente com dinheiro. Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre isso. E não era. Na verdade, São Gonçalo não tem locais de lazer. Qual é o lazer nosso da comunidade? Shopping, é o shopping. Nem todo mundo que vai ao shopping... Não, e democrático, não cobra nada. Exatamente. Eu vou ao shopping hoje, até hoje, para andar, para ver vitrine, eu encontrar amigos ali. Não é todo mundo. Então ali você tem, como você falou, é um lugar democrático que recebe todos os níveis de classe social de São Gonçalo. E quando você faz e aí a minha cabeça como publicitário, que eu sempre pensei como publicitário, né? Como que eu ia comunicar São Gonçalo? Como que eu ia fazer? Colocar a gente, São Gonçalo nas mídias, não como um lugar violento, mas como um lugar de cultura, que produz cultura. E eu sempre olhei e falei assim, poxa, se eu estou fazendo isso dentro de um shopping, eles vão ver a chancela de um shopping. Então, primeira coisa que eu vou dizer, pô, tá uma chancela de um shopping. Então, não é qualquer evento. E segundo, eu queria provar para os empresários da cidade que nós temos bons produtores e podemos produzir coisas com qualidade. Então, estou dentro de um shopping. E também respeitar não só o público que nós estamos fazendo, a formação de público, que São Gonçalo precisa ainda desse trabalho contínuo de formação de público, como oportunizar esse artista anônimo, que não dentro de um espaço bacana. E não dentro de um espaço marginalizador. Não, acho que todo mundo ganha com isso. O público que tá indo ver, que tem a oportunidade de ir num local legal para poder assistir ali e depois olhar outras coisas, tá em outros meios. O artista também se valoriza, né? Sim, pô, se apresentar. Cara. Lógico que a gente não tá aqui segmentando dizendo que não se pode se apresentar em outros lugares. Mas assim, é legal pro artista também ter uma realização de se apresentar num lugar legal. E a gente vem de um lugar, Matheus, que durante mais de 10 anos, umas 2 décadas, a cultura de São Gonçalo, ela ainda está. Ela está totalmente prejudicada, ela está precária. Então, o que o pessoal de políticas públicas, de gestão pública fazia conosco? Nos mandavam ir para as praças. Por quê? A praça era um lugar de nos marginalizar quanto artistas. Né? Porque te dava aquela loninha azul, te dava aquela caixinha de abelha, um microfone que não funcionava, aquele palco caindo aos pedaços. Então, todas as pessoas que passavam ali não valorizavam, acho. Por quê? É o visual, a forma com que você se apresenta. Então, é um projeto político marginalizar a cultura, não só a nível municipal e estadual, como a gente viu aí a nível nacional, essa marginalização do fazedor de arte e cultura. Então, eu queria dar um outro lugar, né? E aí, essas minhas referências, o Bruno e tantas outras pessoas que foram passando pela minha vida e que eu fui ajudando, que eu tive envolvido, começou a abrir o meu olhar. E quando eu venho para publicidade, para comunicação, e aí eu começo a ver que ninguém vende nada a não ser imagem. O primeiro produto que você vende, independente de música, de livro, é a imagem, de que forma você vai se comunicar com o seu público. Eu queria me comunicar dizendo, ó, sou um bom produtor, sei o que eu estou fazendo e quero fazer com qualidade. E qualidade naquele exato momento não era estar nas praças, era estar em um lugar que eu pudesse ser ouvido com dignidade e apresentar meu trabalho. E aí eu vou começando, que eu falo a beça. E aí eu... Não, que isso. Mas me chamaram para um lugar que pode falar. O que eu acho interessante, né, no meio disso é como, não só falando desse meio gospel religioso, eu sei que outras religiões também movimentam isso, mas como você falou,
como o meio gospel movimenta muita coisa de cultura, e como o meio gospel é muito celeiro para cultura, né? Não só para ficar ali dentro do meio deles, mas como você conhece pessoas hoje em dia que, tipo assim, que começaram lá na igreja seja ali, na dança, seja, que é um lugar democrático. Isso aí. Na verdade, os ambientes... pesquisando, né? Os ambientes hoje religiosos, seja igreja católica, seja espaços de matriz africana, seja igrejas evangélicas, elas são lugares democráticos onde você não entra cantando e pode participar de um grupo. Você não entra tocando, você pode participar de um grupo. Você não sabe dançar, mas pode fazer um gesto. Você não sabe trabalhar com... você não é um ator, não gosta de falar, mas você pode montar uma peça ali e ajudar a montar. Então você desenvolve esses serviços, né? Essas comunidades religiosas, como a gente gosta de chamar, elas conseguem fazer o que você falou, democratizar a arte e cultura. Ou, na verdade, criar acesso, porque para mim democratização de arte e cultura é quando eu te convido para ir amanhã no meu evento cultural, eu posso te dar o seu cachê. Isso é democratizar, quando você consegue estabelecer, a partir daquilo que você desenvolve, a manutenção para a sua vida artística. Porque, gente, nós estamos num estúdio, isso aqui custa, um microfone como esse custa, uma TV desse tamanho aqui que eu não tenho na minha sala ainda, custa, entendeu? Então, assim, eu estudar, eu sentar para poder fazer uma análise de comunicação para o seu projeto, vai exigir eu estudar, vai exigir um tempo de pesquisa, e tempo é dinheiro. Não, com certeza. Então eu costumo dizer que a arte ela é muito cara, né? Ainda no Brasil ela é muito cara, não deveria, mas ela é muito cara no Brasil. Não existe um investimento dentro da escola. A escola deveria ser um espaço onde nós como artistas, né, deveríamos ser contratados para extra classe, né, para atividades extracurriculares. Quantos jovens queriam ter com vocês um workshop de como produzir em casa, de como produzir... Sim. E para abrir nesse leque, né, de gente que está entrando nesse mundo do ambiente cultural digital, né? Pô, isso é muito importante, cara, porque, assim, quando você fala... Eu vivi muito no meio dessa questão de cultura. Eu tenho um tio que foi cantor, compositor, produtor musical do meio gospel, Suécio Damasceno. O pessoal conhece muito. Eu conheço, né? Mas nem que você conhecesse. Inclusive, ele foi o cara que, tipo assim, que me Vou lembrar uma música dele daqui a pouquinho. Foi um cara que me direcionou a fazer esse programa aqui. Eu numa conversa, hoje ele tá morando em São Paulo, um abraço, tio. Eu numa conversa com ele, falando de desejar seguir algum projeto, determinar alguma coisa, e ele falava, cara, qualquer coisa que você vai fazer hoje, esteja no meio digital, vá pra internet. Porque é um caminho bom, um caminho que está em alta, então não perde tempo. Ele falando, ele aprende onde eu errei. Eu perdi muito tempo na minha vida, né, e estando fora da internet. E hoje isso me atrasou muito, né? Então, vá para a internet. Então, foi um cara que, tipo assim, e depois eu fiquei, quando eu comecei a idealizar o projeto aqui, até que o projeto aconteceu, e eu falei assim, cara... Tipo assim, como essas pessoas, né, ele mesmo não sendo um ambiente totalmente favorável a ele, que é esse meio digital, mas como o fato da história, da caminhada, traz essa experiência de indicar, assim, eu mesmo, que estou muito mais integrado no digital do que ele, não tive essa percepção, e ele teve. Então, o que eu gosto de frisar, e você falou muito bem, não só da democratização, mas tipo assim, do incentivo das pessoas chegarem ali, olhar e verem uma pessoa fazendo, pô, eu posso fazer também, eu posso seguir também, eu posso caminhar também. E isso é muito importante, cara, como isso é importante na sociedade. Alberto, quando você falou aí, você falou do Flisgo, né, a sua feira, eu queria saber, cara, como é que surgiu essa questão da feira, né? A feira surgiu pós esse evento do shopping, né?
É isso? Isso, gente, eu fiz uma pesquisa rápida de Suécia na Amazônia aqui. Cara, o cara teve na minha vida de verdade, né? Ele teve João viu, João viu. Caramba! Lindo coral, lindo coral. Sabe. Não, enfim. Não, galera, eu tive que... Porque eu não sei quem é só isso na Amazônia, mas eu quis fazer, né? Dar aquela relembrada bacana aqui. Cara, surge a partir daí, e essa experiência foi uma experiência muito boa, que eu consegui entender São Gonçalo, né? Quem é São Gonçalo, a potência, porque dizem que nós somos cidade dormitório, mas nós não somos cidade dormitório. Então, se nós somos cidade dormitório, nós andamos com sonambulismo, né? Porque a gente vive movimentando o tempo todo. Verdade. E aí eu também acho que é um projeto político da galera falar isso, principalmente a galera lá, para poder aquele síndrome do avestruz sempre nos fazer como gonçalense olhar para baixo, mas se a gente olhar para cima, a gente vai ver que tem em toda cena, como mesmo você falou, cultural, artística do país, tem um gonçalense. É incrível. Não, as pessoas falam. Eu costumo dizer que o gonçalense vai ganhar o mundo, meu irmão. Exato. Aonde você vai, você tem um gonçalense. Tem até os gonçalenses que dizem que são de Niterói. Aí você pergunta, mas de que bairro? Aí você fala, não, você é São Gonçalo, amigo. Você não é de Niterói, entendeu? Não, é que é divisa. Não, mas essa depois da birosca de Dona Maria, já é São Gonçalo. Você é São Gonçalo. Você é gonçalense. Então aí começa a partir daí. Tipo, eu falei que teve a quarta literária, né? Na quarta literária, eu não tinha tido ainda um contato com literatura. Mesmo fazendo teologia, então, lendo, sendo, na época, professor de escola bíblica dominical, a gente tinha mesmo aquela imersão superficial de literatura, porque a gente tinha que ler, tal. E aí eu conheço a Lia Vieira, nessa quarta-feira. Eu tinha já mandado, meu primo Rafael tinha me passado o telefone dela, que eles tinham trabalhado junto, mas ela só tinha Facebook. Eu nunca usei Facebook, né? Nunca usei direito. E ela não tinha me respondido, pá. E aí, quando ela me respondeu, foi um dia antes do evento acontecer, e eu falei assim, velho... E veio. E aí, nesse dia da quarta literária, eu trouxe vários escritores, tipo, pra você ver como... A quarta literária era esse evento... Que foi dentro da semana, né? Entendi. Cada dia da semana teria uma paradinha. Aí, nessa quarta-feira, eu achei que seria o dia com menos público, mais chatinho, pá. E aí, trouxemos vários autores da cidade. O meu primo mesmo, na verdade, o primo da mãe das minhas filhas, o cara tem livro em todas as bibliotecas de Nova York. É mesmo? A gente da família não sabia. Nem que ele era escritor. Pra você ver como era o nível do negócio. Como que São Gonçalo não se conhece. E aí ele veio, tal. E aí a Lia Vieira veio, aí naquele momento ali e tal. Ela sentiu que o pessoal tava meio assim, sabe, meio ainda falando, como se estivesse dormindo. Ela levantou e começou a falar que ela é muito... uma energia muito forte. Ela começou a falar, declamar poesia, e a galera, o shopping parou pra ver ela falar, e ela começou a conversar, e você agora vai falar não sei o que, e você não sei o que, lê isso. E aquilo começou a me encantar, e eu comecei a entrar nesse movimento literário para poder entender. Daí a gente faz o acesso literário no outro shopping, só para crianças de projetos sociais que nunca tinham ido a shopping, e a gente também aproveitou e fez essa inserção e imersão, né, na literatura. E aí, como eu te falei, eu fui trabalhar em outros lugares por conta da literatura. Eu comecei a fazer um movimento que a galera desse lado não fazia de literatura. Certo. E aí eu começo a fazer esse trabalho, aí eu sou convidado pela Secretaria de Cultura para poder fazer ativação junto com a Paula Tanga, para fazer ativação da Biblioteca Parque, no centro da cidade. Daí a gente vai para a Bienal para fazer um projeto lá, aí me chamaram, não, eu vou, mas eu tenho que levar um monte de gente. Aí eu levo um monte de gente para a Bienal também, que nunca tinha ido, autores. E na semana de 2019, eu tava já fazendo um trabalho com a nossa querida Ruth de Souza, né, uma atriz, na verdade a maior atriz brasileira, falecida, e eu fiz um documentário com ela e tava fazendo a ativação do Biblioteca Parque. E eu conversando com ela, ela me chama a atenção de umas questões. Ela falou assim, Alberto, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei assim, Rutinha, você veio prestigiar o evento. Ela falou assim, o que eu tô fazendo aqui, Alberto? Eu falei assim, não sei então o que você tá fazendo aqui. Toda pessoa que repete a mesma pergunta 2 vezes, ela quer te dar uma... Exatamente, ela virou e me falou assim, eu vim aqui
contribuir com a arte e cultura, porque eu preciso de sucessores. E você tem a responsabilidade de fazer a manutenção, de não parar. Eu, enquanto eu estiver viva, porque já estou velhinha, em cadeira de roda, eu vou te ajudar no que eu puder. Ela só falava assim pra mim, eu só não atravesso túnel, não atravesso túnel nem subo em avião. Mas o que você precisar de mim, eu tô aqui. E aí, ela está vendo essas crianças todas, porque tinham crianças chorando, né? O DLH6 foi apresentar uma das maiores peças dos últimos anos, que é do Luiz Gama. E muitas das mães que estavam lá, que a gente levou crianças de projetos sociais para se apresentarem lá, vieram chorando. A gente tem até alguns testemunhos chorando, agradecendo. Eu falei, o que houve? Ela falou assim, não, eu já passei muitas das vezes aqui em frente a essa biblioteca parque, mas para ir trabalhar na Zona Sul. Uhum. Eu nunca entrei, nunca imaginei que eu ia entrar e nunca imaginei que a minha filha ou meu filho estaria nesse palco aqui se apresentando. E você Legal. Fez isso. E, cara, isso é de uma responsabilidade muito grande. E aí, você me pergunta do festival literário, e vai culminando todas essas questões aí, vão juntando, tudo. Vai tudo. E em 2019, a única biblioteca pública da cidade de São Gonçalo, ela foi fechada. Nós estamos falando de 1.200.000 habitantes. Agora, esse ano, depois de 11 anos, tivemos um censo dentro da cidade, do município. Há 11 anos atrás diziam que nós tínhamos 1.200.000 habitantes. Então a gente já passou dessa conta há muito mais tempo. Então, assim, a única biblioteca da cidade foi fechada. Aí, irmão, eu falei assim, não é possível. E aí a gente fez um manifesto. O manifesto foi o festival. Nós íamos fazer um evento só para experimentar. Porque eu falei assim, poxa, porque o pessoal fala assim, Alberto, São Gonçalo não lê, São Gonçalo não gosta de ler, você vê o índice de escolaridade, a classificação de São Gonçalo é a antepenúltima ali no quadro geral do estado. E aí eu fiquei, então vamos experimentar. Eu já te falei, né? Eu sou maranhense, né? Era para fazer evento de um dia. E eu começo o Festival Literário de São Gonçalo com 4 dias e foi uma explosão, porque eu já tinha os contatos, aí eu comecei a pedir para Lázaro Ramos, aí o Lázaro falou que não conseguia vir, já mandou um vídeo, aí o Rodrigo França, a doutora Helena Teodoro, aí conheci outras pessoas. A gente foi quem trouxe quem nunca tinha vindo aqui, que mora do lado, mas nunca tinha vindo aqui, a Conceição Evaristo, a Flávia Oliveira, a Miriam Leitão, que tinha tido um problema em Minas Gerais, numa feira literária, por conta de questões políticas, de um grupo político, e ela não estava mais indo. Ela veio a São Gonçalo porque ela já tinha doado uns livros aqui para um projeto, então ela se identifica muito com São Gonçalo. Nós tivemos gente de outros estados vindo sem... Eu não tenho dinheiro, tá, gente? Eu ligo e choro, gente. Não, Humberto, eu vou. E assim, cara, e aí pra minha surpresa, a gente recebeu só nesse primeiro ano 350 artistas da cidade. Que isso, cara? Só da cidade. Eu não tô nem falando de fora da cidade, só da cidade, 350 artistas. Foi realizado onde? Dentro do shopping. Dentro do shopping também. Dentro do shopping Partage. A gente fez essa parceria. A gente eu ia falar 2 lugares, não. A gente teve o primeiro piso, o segundo piso, os fundos, o jardim, né? Que o Bruno ficou responsável pela parte musical. Então era. Aí tinha vários polos. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu sou meio maluco. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eles com uma equipe de 10 pessoas. Que isso, cara. Eu sou meio maluco. Eles me matam. Nesse ano a gente teve voluntários, mas equipe mesmo trabalhando sem dormir. Porque assim, o que acontecia? Já falei que eu sou maluco, né? Vocês trabalhavam, a galera de comunicação trabalhava durante o dia fazendo registro, à noite tinha que me entregar do outro dia, porque o outro dia você já tinha que trabalhar, não podia virar notícia velha. Então, mas isso deu uma experiência pra galera. Tem gente agora já trabalhando com outras coisas, a gente já fora do país por conta desse trabalho. E o Flisgo, ele acontece como um manifesto popular, né? Começou em 2020. 2019. Esse ano vai ter ainda. Agora vamos para a quinta edição. E aí pode falar, vai estar lá com a gente lá, com certeza. E é isso, cara. É um espaço interativo. A gente sempre busca inovações para dentro desse processo. É um processo de tecnologia social. A gente o Flisgo hoje, a gente está fora do país, porque em 2020 nós fizemos ele online, né? E aí você falou uma parada muito importante, que é o gancho que eu estava querendo, que a galera não estava preparada para estar online. Nem eu, que era de comunicação, né, estava preparado para o online. Então a gente pegou uma galera da terceira idade,
pulsante, mas não tinha acesso. Então a gente foi... a gente fez a gente foi a única feira literária do mundo, não é do Brasil não, tá? Eu posso dizer do mundo, que resolvemos um problema de produtores independentes, de escritores independentes. Como assim, Alberto? Escritor independente, eles vivem de feiras literárias. O ano de 2020 não teve. Certo. E ninguém tinha se preparado para não ter. Uhum. As feiras que estavam acontecendo, as grandes feiras, só estavam pagando pessoas de mídia, pessoas com grande nome, que não, teoricamente não precisavam de dinheiro. E eu não tinha onde colocar meu livro. A gente fez uma parceria com a galera da Cultura Milanesa, que é uma galera que vocês precisam conhecer da cidade, faz um trabalho digital muito foda, muito importante. Não, fica à vontade. Né? Muito importante. E a gente fez uma parceria com eles e fizemos um e-commerce. Então todos os escritores de São Gonçalo, principalmente, tinham seus livros lá. E não pagavam nada, expostos de maneira digital, legal, eles não pagavam nada, e eles davam material de divulgação. De uma galera que jamais conseguiria colocar aquilo ali. Não conseguiria, é caro, você sabe. Que não só por valor, mas também por acesso também digital. Por acesso digital, por valor, por alguém para fazer essa conexão. Sim, Então, assim, são muitas coisas que eles conseguiu fazer, e aí o poder público da cidade ele não entende, não vê isso, né? E a gente faz. E aí no ano de 2021, o que a gente vai fazer, né? Eu sou meio maluco, já falei pra vocês, assim, vamos levar isso pra um lugar diferente. Nós levamos para dentro do maior conjunto habitacional de São Gonçalo, que é ali o terceiro BI, que não é mais, foi desativado. Tem mais de 5 mil pessoas, mais de 1.000 e poucas famílias. A maioria, na verdade, 100% oriundo de catástrofes naturais, 80% vindo ali do Morro do Bumba, né, daquele desastre que teve, e algumas das enchentes que tiveram aqui nas nossas regiões aqui. E aí nunca tiveram tido contato, acesso, que nós chamamos de acesso a bens sociais e culturais, nunca tiveram acesso a bens culturais. Nós levamos para lá o quê? Teatro. E eu não tô falando assim, fragmentação não, peças inteiras de teatro, nós levamos cinema, nós levamos cultura popular, abrimos com a escola de samba, tá? Nós abrimos e fechamos com a escola de samba da Porra da Pedra. Só que quando eu começo, a minha própria equipe falou assim, não vai dar certo isso, Alberto. Lá é um lugar difícil, lá é um lugar não sei o que. E eu gosto de ser desafiado. Quando falam assim pra mim, não vai dar... Já era, né? Aí eu vou dizer, agora vai ter que dar. Por que não vai dar? Porque a gente que é produtor, né, a gente sempre pensa em tudo que vai dar errado. A gente não pensa no que vai dar certo. Certo vai dar. A gente tá sempre pensando em 1000 formas de dar errado. Por quê? A gente precisa de 1000 formas de fazer, de resolver essas problemáticas. E ali, cara, é um lugar central, é um lugar de logística. Tudo quanto é lugar desembarca ali. E eu estaria fazendo um grande... E eu precisava vir também. E aí é o marketing, né? Eu precisava vir de uma pandemia... um grande movimento dentro da cidade, entendeu? Eu precisava gerar interesse na mídia. Sim. Como que você gera interesse na mídia? Agora, pós-pandemia, vamos fazer isso dentro de um espaço que nunca teve cultura. E foi abraçado. Nós tivemos um boicote, posso falar isso, eu devo falar isso, da Secretaria. Eu nunca tinha me envolvido com o poder público. Nesse ano me fizeram, vamos tentar. Fui para a Secretaria de Educação da cidade, do município, vale fazer essa denúncia aqui. E aí eu fiz tudo bonitinho. A única coisa que nós pedimos para ele foi o seguinte: nós pedimos ônibus para que as escolas levassem os seus alunos para lá, e nós pedimos um valor de R$15.000, que não precisava chegar na nossa mão. Eles poderiam organizar isso. Para quê? Vale livro. Para o estudante chegar em espaços como esse, comprar um livro, e aí o que você ia estar fazendo? Você ia dar pertencimento a esse aluno e também ia gerar renda para esse autor independente e editoras independentes estariam ali. O festival em si não precisava ver esse valor, era só para eles fazerem. E estava tudo certo. Um dia antes do evento acontecer, eles não nos atendem, e um monte de projeto, um monte de escola para vir, que nós tivemos que fazer, ligar. E aí vale a pena dizer que um vereador realmente nos ajudou nessa época, que foi o NEM da Punk. Sim. Ele emprestou um ônibus pra gente, botou a gasolina, mas não tinha motorista. E aí, amigo, quem tem boca, né, e quem tem amigo, comecei a ligar. Nisso que eu liguei para o esposo de uma amiga minha.
Que ele é aquele cara que conta de folga, irmão. A folga dele não adianta. Faz nada. E não faz nada mesmo. Aí eu liguei, Reginaldo, eu preciso falar com você, não sei o que. Não sei o que foi. Cara, tô com um problemaço aqui. O que foi, Roberto? O que foi? Preciso, cara, não tem dinheiro. Preciso que você vá buscar umas crianças aqui. É perto, é só ir de vida. Mas ele fez um monte de viagem, cara. Mas foi bom porque os projetos já estavam me ligando. Alberto, as mães estão todas prontas aqui. Eu jamais ia poder dizer para as mães que estavam preparados seus filhos, que eles não iam mais por conta de uma responsabilidade. Então, tipo, pegou dinheiro do meu bolso, peguei dinheiro emprestado com fulano, outros doaram, e a gente fez o evento acontecer, a Globo esteve lá presente, o impacto social foi muito grande. Foi muito grande. E, cara, eu fico feliz de falar isso porque, assim, quando a gente fez o primeiro Festival Literário de São Gonçalo, existe algumas pessoas, uma senhora de 60 anos, ela falou assim, olha, eu sou artista plástica desde os meus 16 anos. Eu nunca tive uma obra minha exposta em lugar nenhum. A minha família nunca me viu como artista. Depois que você arrumou, eu fiz uma galeria de arte, né, de São Gonçalo, dentro do festival, eu sempre faço, né, dentro do festival, os artistas vão lá se apresentar. E a família desse pessoal vão, né, fazer a vernissagem. Na vernissagem, ela veio chorando, me mandou depois depoimento, enfim, outras pessoas também falando que a partir dali, a família dela, quando ela chega, trata ela como artista. Você sabe que ela falou assim, agora eu posso morrer. Que irado. Porque a vida toda dela de um trabalho artístico nunca tinha sido reconhecido, porque esses status... Dentro da própria casa. É porque esses status, você lançar um livro, mas ter um lugar para lançar, Isso tudo faz muito você diferença. ser um ator, claro. e ter um palco, chega me arrepio, ter um palco, você ser um cantor e se apresentar em um grande evento, para a família, para a comunidade, para quem está no seu entorno, conta muito, e para você como artista, entendeu? E a gente possibilitar isso de maneira totalmente independente, sem dinheiro, só com parceria, irmão, isso é políticas públicas. E quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando que é possível fazer. A sociedade civil organizada está organizada fazendo. Então o poder público não faz porque não quer. Não tem interesse no investimento. E o dinheiro tem, e forma de se fazer tem. Já comecei a militar politicamente, né, gente? E aí o Festival Literário de São Gonçalo, ele nasce aí, como eu te falei, em 2020 a gente fazia ele online, que eu dei um parênteses grande, e a gente fez, o que a gente teve? Participação do mundo inteiro, irmão. A gente teve aí 6 países da África participando conosco, nós tivemos países da América do Sul, nós tivemos países da Europa. Desculpa que nós somos internacionais. Legal. Pode falar, somos internacionais, legal, entendeu? Legal. E aí é isso, a gente tem feito esse trabalho aí. Cara, é assim, a gente tenta, como você fala sobre essa questão do não suporte da política que deveria haver, assim, e isso tudo embarra em interesse. É claro isso, porque não teria outro motivo de não estar ajudando a não ser interesse, né? E assim, que a gente sempre busca, eu sempre falo, cara, que a população, né, eu vivo no meio da política, trabalho com política, e eu gosto sempre de frisar, cara, quando você está lidando com a população, esquece política um pouquinho. Política não, esquece eleição. Política não tem como esquecer. Né? Esquece eleição. Deixa a eleição pra quando for a campanha. Agora aqui, a gente vai fazer, o vereador tal vai fazer, o vereador do concorrente, se puder ajudar, vai ajudar, e vai somar pra população, cara. Sabe? Só que as pessoas vivem numa eleição eterna. Exatamente. Numa eleição eterna. Esquece de exercer o ofício. Isso. Irmão, aqui dentro da cidade nós temos um dos principais festivais de cinema do país, que é o Festival de Cinema Tamoio, que é do Alberto Senna e do Marcos Moura. Os caras recebem filme do mundo inteiro, né? Foda. Nós temos Festival de Dança, um dos principais festivais, tanto do Senarte. Nós temos hoje dentro dos várias escolas de dança, né? Mas nós temos um das principais, que é da Bia Barros, que foi dançarina dançarina da Anitta, da Ludmilla, de tantas outras pessoas. A Bia Barros. Nós temos do Senarte, que ganha... Não existe um festival que o Senarte entre no país e no mundo que eles não tragam um prêmio para a cidade, sabe? E aí, o Senarte abriu um teatro, um dos únicos 5 ou 6 teatros escola do país, estado de São Gonçalo.
de maneira independente, tá? Ali na Parada 40. Nós temos um festival de teatro que acontece... Surgiu um novo agora, de uma companhia que já é antiga, mas um festival que acontece do Fernando... Eu sou péssimo de nome. Do Fernando Matos, que é dentro de uma escola Orlando... Eu não vou lembrar o nome, mas já acontece anos com alunos de escolas municipais e públicas da cidade. Nós temos hoje o Festival Literário de São Gonçalo. Eu só te dei aqui cinco, né? Sim. Vamos supor que nós começamos a trabalhar a partir de fevereiro, vamos botar de março. Dois meses neutralizado. Então, a cada 2 meses, a prefeitura poderia estar trabalhando um desses festivais. Existe como Paraty... Ela trabalha um ano inteiro em torno de um único festival. Aí, aquela semana inteira, surte efeito econômico para um ano inteiro. Então é burrice. Entendeu? É burrice de gestão. É burrice de percepção política. Então, e aí assim, eu tô falando, eu nem falei da batalha do tanque, não tô falando da roda de cultura aqui de Alcântara, a roda cultural de Alcântara. Eu não tô falando de movimento de matrizes africanas, eu não tô falando do tapete, porque a gente tem turismo religioso na cidade. Sim. Eu não tô falando de turismo ambiental, que nós temos vários campos ambientais dentro da cidade. Então, eu tô te falando, cara, de turismo que pode levar, potencializar São Gonçalo a um outro lugar. Economicamente, estou falando de dinheiro, vamos falar eles gostam de dinheiro, então estou falando de dinheiro. Investindo pouco, aí eu estou falando porque estamos falando de editais, nós estamos falando de emenda parlamentar, nós estamos falando de ICMS, a lei de incentivo fiscal, que não necessariamente precisa sair do orçamento da prefeitura. Não necessariamente esse investimento em cultura. E quando você investe em cultura, você está investindo em educação, você está investindo em turismo, você está investindo, combatendo a evasão escolar, você está combatendo a criminalidade e tantas outras. Não, sem dúvida. Cara, é falta de endereço mesmo. Não, pode falar, gente. É falta de... porque assim, tirando a grana, o apoio, né? O apoio presencial, o apoio do que é o nome da estrutura. O que é uma secretaria tá apoiando, o que você consegue carregar, trazer para você, aqui não, a prefeitura tá comigo, a secretaria tá comigo. São coisas que assim, chancelam um projeto, e como é importante, cara. E se você for olhar, a gente falando um pouco de cultura, né? Eu lembro, na minha época, minha família escreve muito. Eu tenho, minha avó era professora, teve 4 filhas, todas 4 professoras, né? Então minhas tias todas são professoras, minha mãe é professora, minha família praticamente era toda de professores, então eu sempre fui muito envolvido com essa parte da escrita, né? Eu tive um tio, Haroldo Campos, que era escritor, né? Ele fez escreveu uns 3 livros, o hino de Itaboraí foi ele que escreveu. Show. Então eu sempre tive muito dentro disso, sabe? E na minha época em escola, né, de moleque, né, e rolava muitos festivais de poesia, né? E eu lembro que eu sempre gostei muito de escrever, sempre escrevi muito bem. Eu lembro que eu fazia as poesias, mas eu não tinha coragem de recitar, né? Aí eu chamava alguma menina e ela lá recitava, parecia lá que escreveu foi Matheus Campos e ganhei alguns festivais lá desde pequenininho. Cara. Então, e como que isso dá oportunidade, cara? Tipo assim, porque a gente fica muito restrito do que fazer com o jovem hoje, o esporte. Não, qual o meio de você entrar de tirar o jovem de uma criminalidade, dar uma oportunidade ao esporte? E a gente sabe, cara, que o esporte ele é muito bom, óbvio, muito importante, mas a gente sabe da dificuldade que é o cara conseguir dar seguimento naquela carreira através do futebol, através de algum esporte. E a cultura... Que é caro, né? Porque ele é caro. Não só caro, como também tem que ser muito bom. Você vai pegar 100... Também é 1 em 1 milhão, né? Isso, justamente. Você vai pegar 100 esportistas, você vai ter meio. E a arte você tem 1000 possibilidades de trabalho. Não é entendeu? Uma possibilidade. Jogador de futebol, porque os meninos quando entram pra lá querem ser jogador de futebol. Eles não querem ser técnico ou preparador físico. Justamente. Eles entram com uma função. E a arte não. E a arte um não anula o outro, sabe? Exatamente. Não é porque você entrou que eu fiquei de fora. Exatamente. Entendeu? É isso. Perfeito. Então como isso... a gente clama aqui que,
que a secretaria, a prefeitura, pô, olhe mais, cara, para isso, porque, irmão, pô, como é importante, sabe cara. pelo que eu clamo? Eu clamo eu clamo para que os próximos vereadores e vereadoras da cidade sejam vindo de pautas populares, que venham da comunidade, gente que vive a comunidade, Sim, que sim. vive arte, que vive cultura, que vive esporte, pessoas que já fazem política, porque a gente precisa entender que políticas públicas não é política partidária. Tudo que você faz para benefício da sua sociedade, da sua comunidade, do bairro, isso é políticas públicas. Não, com certeza. E aí, pode falar, né? A gente tá com um projeto aí para revolucionar São Gonçalo, irmão. Não, eu acredito. Porque Eu, assim, é sobre isso. Eu tenho, assim, eu vou emitir minha opinião, assim, porque apesar de que pode ser que até minha opinião seja uma utopia. Tipo assim, você fala assim, isso aí nunca vai acontecer. Mas é o que eu penso. Assim, eu sou um cara, assim, que no meio político, você falou assim, eu clamo para que políticos surjam de movimentos, né, culturais. Eu acho legal. Só que, tipo assim, eu espero que um dia os políticos eles possam surgir de qualquer lugar, de movimento cultural, de bancadas evangélicas, seja o que for. Sim. Mas que eles cheguem lá, eles governem para todo mundo. É isso. Eu não consigo aceitar, não consigo entender um cara que chega lá e fala assim, não, eu tô aqui representando a bancada da bala. Não tô nem falando que sou contra e a favor, não, tá? Você tá falando, não, você não tá lá representando a bancada da bala, não, você tá representando todo mundo, irmão. Todo mundo. Seu serviço ali é servir Você tá a representando população, todo mundo. seja lá quem for. Porra, tu veio, tu tá representando os homossexuais. Não, mano, tu tá representando todo mundo. Você tem que ver o que é bom pra todo mundo, porque você vai votar. Quando for sua vez de votar, você não vai votar só sobre a bancada da bala, você não vai votar só sobre os homossexuais, você vai votar por tudo. Então, assim, por mais que eu ache que essa visão seja um pouco utópica, mas, assim, eu clamo por isso, porque, assim, por mais que surjam vereadores de programas culturais e tudo mais, vai chegar lá, tem os outros lá, então eu clamo para que os outros olhem aquilo ali e falem assim, não, cara, vamos fazer isso aqui. Haverá, gente, um dia que o Matheus vai invocar Sócio Damasceno e dizer não era um sonho. É verdade. Era a realidade. Mas é isso. Não, mas eu falei que poderia ser utópica. Mas acho que poderia ser uma utopia. Mas é um desejo coletivo. Eu também tenho esse desejo. Caminho. Pode ser difícil, mas é um caminho. Que as pessoas entendam minimamente que elas estão ali não para servir a si ou seus ideais, mas ela para servir uma sociedade, um coletivo como um todo, né? E aí... E o Flisgo, né? A gente faz o Flisgo Mulher, a gente faz várias outras inserções durante todo o ano, trazendo essa discussão de políticas públicas para a cidade, né? É a pauta da mulher. Esse ano já tem local? Cara, esse ano... Em qual período do ano? Todo outubro. O nosso mês é o mês de outubro, a gente faz no Dia das Crianças, que ninguém faz nada, ninguém quer fazer nada, a gente bota as crianças pra ler, bota os gibi. Cara, esse ano a gente não sabe ainda porque eu tô com um projeto aí, pra dentro de São Gonçalo, utópico, mas eu posso invocar qualquer hora, só de Damasceno, como o João viu. E aí, o meu sonho mesmo para São Gonçalo esse ano é que o Festival Literário ele aconteça em um lugar específico, mas ele aconteça ao mesmo tempo em vários lugares. Nos 5 distritos. Legal. De que forma? Eu não quero tirar o podcast, pode falar, de Laranjal. A sua base é aqui. Então eu quero que aconteça, conforme a sua programação, as entrevistas do Festival Literário de São Gonçalo aqui. Não, mas eu ia falar que se tendo um lugar fixo, a gente monta uma estrutura e faz lá pra você, mas eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. Então aí eu tenho alguém que trabalha lá no Barracão, no Sacramento, já tem tipo, as mulheres da parada já fazem um trabalho com a comunidade dela lá. Então, eu quero ter um valor para investir no festival literário lá dentro. Ou seja, te potencializar dentro do seu território. Tipo, porque às vezes, de repente, pode falar, não é conhecido aqui na área. Sim. Mas eu quero fazer ele ser conhecido. Eu quero que eles dizem, não, vamos ajudar. Não, ó, ninguém mexe ali não, que os caras tá com gente. E tem um local central, né? Exatamente. E aí vai acontecer E aí eu quero que tenha um local central só para as rodas de conversa,
algumas questões mais assim. Mas as atividades mesmo esse ano, o meu sonho é que eles aconteçam de maneira descentralizada, cada um dentro da sua área. Por quê? O Festival Literário, de São Gonçalo, ele é conhecido fora de São Gonçalo. É engraçado, né? Não, é verdade. Ele é bem quisto fora, mas assim, eu ainda vejo que São Gonçalo, a minha meta esse ano é que eles façam um trabalho de comunicação para que o festival seja essa pegada é bem boa, fazer ter um polo por distrito é bem legal. Sim, um mais polo por não, distrito, sim, né? mas sim, porque a gente está pensando aí em tornar acessível e também o que eu vejo hoje, a gente formou, eu sou meio maluco, né? Já te falei isso. Dentro da pandemia, eu recebi muito pedido de ajuda para poder. Estamos na reta final, hein, gente? Eu recebi muito pedido de ajuda de projetos sociais dentro de lugares, né, descentralizados para poder ajudar, porque a gente tem entradas em alguns jornais, tal. E aí eu fui entender, fiz um trabalho rapidamente com eles, eu entendi o seguinte, cara. A gente formamos o Fórum Social Gonçalense com mais de 40 instituições que trabalham dentro de São Gonçalo. E muita gente trabalha sem estímulo nenhum, já estão querendo parar. Então, para que eu trazê-los para cá? Eu quero lá potencializar esses caras lá. E às vezes são pessoas que a comunidade não sabe que eles trabalham ali. Verdade. Que aquele projeto social, o projeto cultural trabalha ali. E às vezes não tem ajuda da comunidade porque não tem visibilidade. Aí, como eu te falei, a minha missão hoje mesmo, né, que eu faço, que eu gosto de fazer, é visibilizar, oportunizar, desmarginalizar, descentralizar e democratizar a arte e cultura dentro e fora de São Gonçalo. Certo. E aí, esse meu pontapé para São Gonçalo esse ano, estou lutando, é isso. Vai ser em outubro. Conta com a gente aí para participar, tá? Não, já tá na minha, já tá no meu endereço já. Tamo aí. Inclusive, leva lá pro nosso distrito lá, que o Bruno mora, né, Bruno? Bota um polo lá, que lá precisa. Você mora onde? Não, eu... eu Itaboraí. Não. Eu, na verdade, eu trabalho em Itaboraí, mas eu sou criado em Largo da Ideia. Largo da Ideia tem a Luciana, que canta muito. Ela tem a Padoca, faz uma padaria de pão artesanal. Fantástico. Já ouvi falar nessa Padoca. Caramba, né? E ela canta muito. Já ouvi falar, cara. A Luciana chega a me irritar. É só dela ou alguém, outra pessoa participa? Não sei se só dela, acho que o marido dela, alguma coisa assim. Então eu acho que é isso. Porque eu acho que eu já vi alguma coisa, uma reportagem até na televisão falando sobre essa questão da Padoca. Não sei se for... Eu vou até perguntar, a minha já tá na televisão e não disse nada? Eu acho que já ouvi falar. Mas é isso. Então, Largo da Ideia. Já andei muito ali em Largo da Ideia. Quando eu tinha uns 18 anos, eu ia muito pra ali no negócio de igreja e tal. Da irmã da igreja, da minha mãe, pai, e eu comia muita tangerina, irmão. Era uma época de tangerina ali, era muito bom. Ô Alberto, cara, como você mesmo falou, a gente já tá caminhando pro final. Eu queria que você falasse, você falou um pouco sobre a sua questão como escritor, né? Sim. E queria que você falasse um pouquinho o que você tem de material, como que você faz, onde tá, o que você tem... Então, produzido. E aí o Festival Literário, ele me traz essas vivências com literatura e eu faço meu primeiro livro na verdade, o meu primeiro livro é um livro infantil, que eu escrevo ele com minha filha tá mais velha, tinha 5 anos, hoje ela tem 12. Mas ele não sai primeiro. O primeiro livro que sai é um livro de pensamentos, né, que eu tenho. Eu tenho uma lista de transmissão no Facebook, tô até sem fazê-la, mas uma lista de transmissão no meu WhatsApp, que todo dia de manhã eu mandava uma mensagem. Aí eu tinha parado, uma amiga minha na pandemia falou: Alberto, volta a trazer, é muito bacana, você nunca mais fez. Aí eu voltei e começou a surgir grupos de pesquisa, grupos de psicólogo, de terapeuta. Eu posso usar seu pensamento? Que é isso, gente? Pode. Não, Alberto, muito bom. Aí teve um amigo meu de Angra dos Reis, né, de uma feira literária de Angra, que ele sofre de depressão, né, e ele falou assim: Alberto, todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu acordo para poder ler, porque tá me ajudando muito. Eu queria que você viesse dar uma palestra e viesse trazer seus pensamentos aqui. Eu sou criativo, né, irmão? E aí eu falei assim, eu não vou para lá, porque é uma cidade histórica que deve ter muito vovozinho, né? Eu sempre trabalhei com geriatria. E assim como minha mãe gosta de sempre comprar, né? Quando vai na igreja eu cantar, aí, me dá um negócio, tem alguma coisa para comprar? Um CD? Aí eu falei assim, não, vou produzir um fanzine. E aí eu liguei para um amigo meu que tem aqui da Apologia Brasil, né? Do jornal daqui, é o Elcio, que é editor
agora não é mais a única editora de São Gonçalo, tem mais 3, né? Fora ele, tem a... esqueci o nome agora. E aí eu falei, eu quero fazer isso aqui. Ele, não, vambora. Aí eu liguei pro Rodrigo Santos, que é o maior escritor da cidade, né? Lido, enfim. Faz a revisão de poesia pra mim, poética pra mim, eu faço. Aí liguei pra Helena Teodoro, especialista em euforismo, né? Que são pensamentos curtos. Ela fez uma chamada pra mim. Aí fui produzir da Rita Frontin, uma artista plástica lá de Copacabana, eu fui produzir para ela uma exposição para ela. Aí eu vi as colagens dela assim, cara, tem tudo a ver com o trabalho que eu vou lançar agora. Você não quer fazer isso aqui para mim, não? São 16 pensamentos, você faz colagem, né? Ela disse, eu quero. Ela chegou e o livro tava pronto, irmão. Aí eu fiz uma edição limitada, mas para quem tá vendo e ouvindo o nosso podcast aqui, no final eu quero fazer erroneamente, né, a nossa... vou fazer tarde, né? Nossa autodescrição. E aí ela fez, não tem mais disponível para venda, mas ele está disponível gratuitamente lá no meu link do meu Instagram @AlbertoFlisgo. Você pode clicar lá. E aí você tem umas páginas em branco, você pode também, que você gosta de escrever. E eu tô vindo com uma próxima edição, tô colhendo algumas coisas que estão me mandando para poder vir também na minha próxima edição. E aí o meu livro infantil, que saiu, que tá em venda ainda, chama Minha Pele. Vou tentar ser rápido. É uma conversa que eu tive com... Eu tenho 2 filhas da mesma mãe, tá? Isso é muito importante dizer. Senão acho que a gente anda fazendo filha torta direito. Só que uma é de pele clara e uma é de pele escura. A minha família é composta de negros e indígenas, de pretos e pessoas indígenas, e da mãe dela de pessoas brancas e de pessoas pretas ou negras. E só que a Mariá calhou de puxar o avô dela, que a bisavó dela, né? O avô dela, na verdade, que é brancão e tal. E ela é a cara da bisavó dela, né? De Dona Olga, escritinho, enfim. Aí eu vou, num certo momento, a minha filha elas vão estudar junto na mesma escola e perguntaram porque elas eram diferentes. A minha filha mais nova mais velha veio me perguntar, e aí eu escrevo sobre isso, porque eu vou contar a história da família dela. A gente milita tanto fora, né? Faz tanto fora, às vezes esquece de fazer o dever de casa, dentro de casa mesmo, né? E aí eu falei, e aí surgiu porque a Bienal em 2021 convidou a Nandiala para poder fazer um circuito de escritores negros infanto-juvenil, e a Nandiala já estava com o meu livro, né, para lançar. Eles me convidaram para fazer esse circuito. E aí a gente foi para Bienal Rio, Bienal São Paulo, Bienal Brasil. A gente está rodando aí o país ainda não estou rodando, mas já fui em 2 lugares. Mas estamos rodando várias escolas, vários lugares aí, vários grandes festivais com o nosso livro, que é um assunto inédito, né? Que é colorismo, dentro da perspectiva infantil, e está vindo um próximo livro que eu sou separado, né? Também surge a partir de uma conversa com minhas filhas. O nome do livro é Papai e Mamãe Separados, né? Separando as sílabas mesmo, porque não é o melhor dos mundos, mas é o contexto familiar que a maioria das nossas crianças convivem, e minhas filhas me ensinam que a escola nunca falou sobre isso com elas. Então, e também não tem textos infantis que falem sobre isso. Então vou trazer, tá surgindo. Agora em abril já deve estar em alta. Pô, legal, legal. E outras paradas que estão surgindo aí. Show de bola, irmão. Como a gente tava falando, cara, eu queria que você falasse assim, pra gente caminhar pro final, assim, o que você como escritor, o que assim você deixaria como mensagem assim para outros escritores, para uma galera que talvez não se despertou como isso ainda, uma galera mais jovem. Mas assim, eu queria que você deixasse uma mensagem, sabe, para essa galera que sonha, né? Cara, na verdade eu vou deixar uma mensagem para os criativos em geral, seja da escrita, da produção, que canta. Eu por muito tempo disseram que eu não podia cantar, né? E aí a gente foi lá estudar, a gente foi buscar para cantar, e muito tempo eu entrei em lugares que eu precisava escrever peça, e fui lá escrever, precisava dançar. Então é você primeiro acreditar, né? Quando você acredita naquilo que você quer fazer, você tá num caminho. E aí você também ir se aperfeiçoar. E às vezes se aperfeiçoar, nem sempre ir numa escola, cara. Às vezes você ler, você pesquisar e investir em pessoas. Verdade. Quando você investe em pessoas, essas pessoas vão investir nos seus sonhos. Então, assim, eu sou feito pelo coletivo. O Alberto Rodrigues, que todo mundo fala, tá com Lázaro Ramos, tá não sei com quem, tá com não sei quem, tá em evento aqui, tem evento ali. É formado pelo coletivo, irmão.
Quando eu preciso de alguma coisa, eu tenho, porque eu investi em pessoas. Então, quando eu preciso de alguma coisa, Bruno, me ajuda nisso. Fulano, me ajuda nisso. Eu sou indicado por pessoas o tempo todo, ou eu indico pessoas o tempo todo, que eu estou investindo em pessoas. Certo. Os nossos sonhos, eles não... sonhar sozinho é possível, né? Mas realizar sonhos só é no coletivo. Certo. Não dá para realizar sonhos se você não for no coletivo. Verdade. Acredito que você não tava... Você tá aqui me fazendo a entrevista, mas tem alguém filmando, tem alguém na mesa do som, tem alguém... Você tem que ter uma retaguarda. Então, primeiro a sua base familiar, seus amigos. Quem é que pode sonhar com você? Quem é que tem sonhos... Igual não tem, mas parecidos com o seu? Quem é que tem a mesma... Quem que pode olhar com o mesmo olhar que o seu? E acreditar, irmão. E quando você não puder ir no coletivo, começa sozinho. Que aí o coletivo vai se formando no meio do caminho. Muitas coisas, como eu já falei, nem minha própria equipe acreditava, mas... e não é teimosia não, gente. Eu ia estudar, fazer os cálculos ali. Não, dá certo, então vou provar que dá certo. E aí a gente vai, ao meio do caminho, vai acertando, que a gente também não tem a certeza de tudo, mas no meio do caminho dá pra acertar. Essa é a minha fala, olha. Minha máxima é sempre, não é fácil, mas também não é impossível. Verdade. Não, nunca vai ser fácil, mas não vai ser impossível. E é isso aí, galera. Cadê vocês? Pode falar comigo. Top demais. Cara, quero te agradecer, cara, por ter vindo aqui conversar um pouco com a gente. Às vezes o tempo fica até curto, né? Eu costumo dizer que a gente já tem que começar a rever isso, aumentar, porque vai começando a falar, a hora fica curtinha. Mas te agradecer. Queria que você deixasse sua rede social aí novamente aí, né? Vou falar pra galera, a gente teve aqui com quem tá aqui com a gente é o Alberto Flisgo, né? Da Feira Literária de São Gonçalo, a primeira Feira Literária de São Gonçalo, né? Você que puder lá, segue ele nas redes sociais, vamos, né? Lá. @Alberto Flisgo, né? @Alberto Flisgo, @Flisgo. Como eu falei, dá pra localizar a gente. A gente tá com uma marca de roupa aí também. Porra, a gente tá com vários projetos vindo aí, acontecendo fora e dentro do Rio de Janeiro. E é muito importante isso, gente. Obrigado, segue lá. Acho que seguir é o que nos faz conectar. E não perca o sucesso, né? Quando a gente não perde os vínculos. Verdade. Né? Hoje eu transito em tudo quanto é área, porque a gente nunca não deixou de perder os vínculos. Gente, é isso. Não dá. Você pode até falar, mas para ser ouvido tem que estar no coletivo. Não, e só faz sentido se for no coletivo, como diria minha amiga Rosa Miranda. Só faz sentido se for no coletivo. Pode falar, mas no coletivo. Verdade. Pessoal, estamos terminando aqui mais uma conversa. Muito obrigado Eu que agradeço, gente. Pelo papo, né? Queria falar sobre só o último amigo aqui que ajuda a gente aqui. Marmoraria RJ. Você que está precisando de obra em casa, pedra, tudo para sua casa. Esse cara aí é um dos maiores do Rio. Atende aqui a empresa aqui em São Gonçalo, né? Então você que está precisando, procura lá no Instagram, @MarmorariaRJ. Procura o Tarcísio lá que ele vai te dar uma atenção especial. Queria deixar mais uma vez para você que não nos segue nas nossas redes sociais, procura lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, é sempre o mesmo nome, @pod_pode falar. Pode falar. Te agradeço demais aí você que assistiu. Semana que vem a gente volta com mais papo e a gente fica por aqui. Valeu, um abraço.